Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro. A gente vai falar sobre o acontecido, né? Que o Bolsonaro pediu que o ministro Pazuello ligasse para o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O STF, para que ele pudesse, de certa forma, pedir desculpa. Para quem achava que era Gilmar Mendes que ia pedir desculpa às Forças Armadas, lamento informar a vocês, né, principalmente essa ala aí, esse gado de Bolsonaro, que isso não vai acontecer, até porque, pessoal, o Gilmar Mendes falou aquilo que doeu nos militares. A política sanitária, né, de Bolsonaro, com o Ministério da Saúde contra o coronavírus, tornou-se desastrosa. E é de fato que isso vai acarretar problemas lá futuro. Como o próprio Tribunal de Haia, né, as cortes internacionais irão convocar os líderes, principalmente aqueles que tinham, de certa forma, autonomia junto com as Forças Armadas do seu país, que é o caso do Brasil e dos Estados Unidos. Não se engane que muitos governantes irão ser chamados para depor, dar esclarecimentos e o porquê que não evitaram o tamanho de mortos pelo coronavírus. Um número muito elevado e muitos deles foram negacionistas. Nós temos aí o exemplo que eu posso até dizer para vocês que serão esses possíveis candidatos a enfrentar os tribunais internacionais. O primeiro, com certeza, é Xi Jinping. Ele mesmo, Xi Jinping, que mesmo tenha feito aquelas ações rápidas, né, contra o coronavírus, e aquele tempo recorde de 12 dias em 2 hospitais, mas ele será chamado porque ele, né, de certa forma, demorou a comunicar, né, aos demais órgãos de saúde mundial daquele vírus. Aí na ponta também a gente vai ter o presidente da Itália e o governador da Lombardia. Esses dois aí é certeza. Junto com eles também irão o primeiro-ministro da Inglaterra, também irá algum representante da Espanha, né? Porque também foram um pouco negligentes, da Rússia também. Os Estados Unidos e o Brasil, esses são mais propícios a sofrer um processo penal. Os outros podem até se safar. Vocês lembram, pessoal? Vou falar uma coisa para vocês, eu sempre falo para amigos mais íntimos, mas eu vou falar isso para vocês que me seguem. Vocês lembram quando o presidente, o próprio governador da Itália, né, lá da região de Lombardia, vieram a público pedir perdão, fizeram um vídeo? É porque os caras já sabiam que aquilo ia complicar a vida deles e eles iam acabar parando nos bancos do Tribunal Internacional. E aí, para fazer provas que pudessem favorecer a eles, eles foram lá pedir desculpa pelo erro e foram tentar salvar vidas. Poderia sofrer um processo muito grande se eles, né, caso da Itália, a Inglaterra e a Espanha e a França e a China, fossem esses países que tiveram esses números gigantescos de mortos pelo coronavírus. Mas vocês sabem que aqui nas Américas sempre há doido querendo ter o protagonismo das piores coisas do mundo. E o Trump e o Bolsonaro não decepcionaram, fizeram as piores coisas que não era para fazer na pandemia. São os dois países com o maior número de contaminados e o maior número de mortos, e são os dois que mais e fortemente negaram na existência desse vírus e seu poder letal. Ou seja, meu amigo, isso vai dar merda. Os caras vão para o Tribunal de Haia ou qualquer outra corte internacional. Um número muito alto que nem na própria gripe espanhola se tinha tantos mortos, numa época que não tinha nenhum tipo de orientação ou a nossa medicina e ciência avançada, mas extraordinariamente no século XXI esses dois fizeram o coronavírus ganhar protagonismo. O Bolsonaro, sim, pessoal, ele é responsável pela morte desses 75 mil, porque ele foi negacionista, ele não se juntou e não sentou com nenhum governador e prefeito para uma ação de um plano nacional contra o danado. E isso acarretará nele um processo tanto interno aqui no Brasil, que vai vir, deixa passar a pandemia aí para vocês verem, como lá fora, internacional. E ele e o Trump são os dois mais indicados a sofrer processo penal pesado. Eu não sei se vai ser uma pena de morte, mas com certeza é uma prisãozinha bem longa.
E ele sabe disso, e o Bolsonaro sabe muito bem disso. Aí os militares se sentiram ofendidos, porque o Gilmar Mendes falou que eles estavam se associando a um genocida, né? De uma forma que pudesse orientar. Pessoal, eu queria que vocês vissem no dicionário que genocida não é simplesmente quando alguém atenta à vida de um determinado grupo de pessoas, como o caso que aconteceu na Alemanha com os judeus. Mas o fato de um representante de um país ser negligente com a saúde da sua população também é considerado genocídio. Exatamente. Bolsonaro está com esse problema aí para ele. E aí, o Exército tem um outro agravante maior, e aí estava acompanhando hoje as informações e os comentários da Band News, né, na rádio Band News, FM, e a gente chega à conclusão que o Bolsonaro ele sabe muito bem que aquilo ia respingar fortemente contra ele, né, até porque o Exército produziu milhões de comprimidos de cloroquina a um preço elevado que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. E aí o fato do Exército estar dentro dessa política, que, né, como foi dito, não era para estar, arrumou sarna para se coçar, aí não tem nenhum ministro da saúde técnico, tem um militar seguindo ordens de Bolsonaro e representando, porque ele está na ativa, as Forças Armadas. Então elas se sentiram doídas, porque citaram o nome delas, e realmente as nossas Forças Armadas estão atoladas nessa lama aí de irresponsabilidade do coronavírus. Exatamente, está dando apoio a um cara que tem falas de genocida. E aí 75 mil, pessoal, é um número muito alto. Vocês estão entendendo? É um número muito alto, de modo que nós vamos chegar facilmente a 100 mil. Infelizmente é a realidade. Então, o Bolsonaro aí está com um pepino gigantesco. Gilmar Mendes, a gente sabe que ele tem atitudes aí escusas, né? Aquelas coisas que a gente não aprovam, todo mundo sabe muito bem disso. Gilmar Mendes nem agrada a esquerda, nem a direita, nem a centro, agrada seu ninguém, mas ele falou uma verdade que está acontecendo no Brasil. E o cara não é arregão. Arregão foi o Bolsonaro e as Forças Armadas que foram pedir desculpa ao ministro, para que a barra estivesse limpa. Simples. Então a gente tem que ser sincero realmente e entender que o presidente fez merda e as Forças Armadas se meteu no atoleiro de merda também, nessas ações imprudentes erradas, né, do combate ao coronavírus no Ministério da Saúde. Infelizmente vai respingar nas Forças Armadas, sim. Quando os processos sobre tudo que aconteceu do coronavírus, né, chegar aos tribunais aqui no nosso país e internacional, as consequências serão extremamente pesadas e as nossas Forças Armadas serão maculadas com essa falha e trágica ação do Exército, da Marinha, Aeronáutica que está envolvido no governo Bolsonaro contra o coronavírus sem estratégia. E aí, para a gente encerrar o vídeo, o pessoal estava perguntando ao ministro Marcos Pontes, cadê o Anitta, aquele comprimido revolucionário que ia acabar com o coronavírus, né? O pessoal está perguntando, né? Nós já estamos para chegar vacinas no final aí do ano. Talvez a população ano que vem, lá para março e abril, seja vacinada. Mas esse remédio parece que foi esquecido. Teve um equívoco aí, não foi o ministro da Ciência e Tecnologia. E outra, que é para a gente aqui fechar com chave de ouro, o Bolsonaro, naquela tentativa de criar um partido, a Aliança pelo Brasil, que precisava de um número aí de assinaturas, apenas conseguiu 16 mil. 16 mil. Foi só isso que ele conseguiu. Apenas 16 mil assinaturas. E isso não cria partido, tá muito longe, viu? Cadê aqueles milhões de robôs que ficavam nas redes sociais, gritando, badalando? Tá difícil, né? Pois é, né? Vocês viram aí que tinha atrás desses milhões que seguia Bolsonaro, que defendia. Era só armação mesmo. Então, o Bolsonaro, pessoal, eu vou ser bem sincero, não queria estar na pele dele daqui um ano e meio, quando todo esse processo, né, de investigação cair sobre esses governantes, não só ele, mas muito espalhado no mundo afora, né? O Bolsonaro não será exceção. Aqueles negacionistas e imprudentes serão chamados ao Tribunal Internacional, só que o Bolsonaro criou muita prova contra ele, e isso vai ficar difícil, ele e o Trump. Então é isso, a gente se despede por aqui. Essa aqui foi só uma análise, realmente a gente está entendendo que a situação do Brasil está complicada e a gente vai ultrapassar realmente aí, de acordo com as estatísticas, o número de 100 mil mortos. As Forças Armadas não vão brigar com o STF, até porque eles sabem que eles entraram numa canoa furada.
existe a grande possibilidade das Forças Armadas brasileiras ser manchada, maculada com toda esta ação equívoca do governo contra o coronavírus. E o moral da história é que as Forças Armadas, né, a mando de Bolsonaro, detalhe, o Bolsonaro mandou, pediu para o Pazuello ir lá pedir desculpas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Cara, chupa essa que é de uva, viu? Não foi assim legal. Tem muito gado aí chorando e triste, porque achando que o Gilmar ia ser processado pelo Tribunal Superior Militar. Na verdade, foram os militares que foram lá pedir desculpa ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim é o nosso país. Não, mas eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço e a gente se encontra na próxima.